Quando as pessoas falam da empresa do meu marido, sempre usam a mesma frase. Ele construiu tudo sozinho. Eu já ouvi isso em jantares, em eventos, em entrevistas. Ele sorri. Agradece. Concorda com a cabeça. E eu fico sentada ao lado, segurando o copo com as duas mãos, como se aquilo fosse normal. No começo, eu também acreditava nessa versão. Ou pelo menos fingia acreditar, porque era mais fácil. Conheci meu marido quando ele ainda dividia apartamento com 2 amigos e reclamava que não tinha dinheiro nem para trocar o carro. Ele tinha ideias. Muitas ideias. Planos grandiosos. Mas nenhuma estrutura. Eu trabalhava em outra área. Tinha um emprego estável. Um salário fixo. Nada glamuroso, mas suficiente para pagar contas e sobrar um pouco. Quando ele falou pela primeira vez em abrir a empresa, foi numa noite comum. Estávamos sentados no chão da sala, comendo algo improvisado. Ele dizia que estava cansado de trabalhar para os outros, que tinha talento, que só precisava de uma chance. Eu ouvi, como sempre ouvi. Perguntei quanto ele tinha guardado. Ele riu. Disse que isso era detalhe. Eu não ri. Mesmo assim, apoiei. Ajudei a fazer planilhas. Revisei ideias. Sugeri mudanças. Quando chegou a hora de abrir a empresa de verdade, fui eu quem colocou o dinheiro. Não todo, mas o suficiente para começar. Meu nome entrou no contrato. Porque o contador insistiu. Porque fazia sentido. Porque eu estava investindo. Meu marido disse que aquilo era só burocracia. Que, no fundo, a empresa era nosso sonho. No começo, realmente parecia. Eu trabalhava o dia inteiro no meu emprego e, à noite, ajudava com a empresa. Respondia e-mails. Organizava documentos. Fazia contatos. Ele era a cara. Eu era o fundo. Quando os primeiros clientes apareceram, comemoramos. Quando o dinheiro ainda não entrava direito, fui eu quem segurou as contas de casa. Ele dizia que era temporário, que depois tudo ia se equilibrar. E eu acreditava. Os anos passaram. A empresa cresceu. Devagar no início. Depois mais rápido. Eu saí do meu emprego para me dedicar integralmente. Foi uma decisão conjunta. Ou pelo menos foi assim que ele apresentou. Disse que confiava em mim. Que precisava de alguém de confiança. Que ninguém faria melhor. E eu fiz. Organizei contratos. Reestruturei processos. Resolvi problemas com fornecedores. Fiz acordos difíceis. Muitas vezes, eu era quem dizia não. Quem colocava limites. Quem evitava prejuízos. Ele ficava com a parte visível. As reuniões. Os discursos. Os elogios. Quando alguém elogiava a empresa, ele aceitava como se fosse natural. Quando algo dava errado, ele vinha perguntar o que eu tinha feito. Eu comecei a sentir um desconforto que não sabia explicar. Uma sensação de estar desaparecendo dentro da própria história. Mas eu ainda acreditava que era só cansaço. O primeiro sinal claro veio num jantar com amigos. Alguém comentou que era impressionante ele ter construído tudo do zero. Ele riu. Disse que ninguém acreditou nele no começo. Que teve que fazer tudo sozinho. Sozinho. Eu esperei. Esperei que ele olhasse para mim. Que corrigisse. Que dissesse qualquer coisa. Ele não disse. Quando chegamos em casa, comentei. Não briguei. Só comentei. Disse que tinha me sentido estranha com a forma como ele falou. Ele suspirou. Disse que eu estava exagerando. Que aquilo era só jeito de falar. Que todo mundo sabia que eu ajudava. Mas ninguém sabia. Porque ele nunca contou. Depois disso, começou um processo lento. Sutil. Quase invisível. Ele passou a me chamar menos para reuniões importantes. Dizia que eram coisas rápidas, que não precisava. Começou a tomar decisões sem me consultar. Quando eu questionava, ele dizia que eu estava muito controladora, que eu precisava confiar mais. Foi nessa época que ele mudou. Ou talvez eu tenha começado a enxergar. Ele passou a cuidar mais da aparência. Chegava mais tarde. Falava pouco sobre o dia. E quando falava, era sempre no celular. Eu não suspeitei de traição no início. Suspeitei de algo pior. Que ele estava se preparando para me tirar de perto. E eu estava certa. Mas ainda não sabia o quanto. No próximo capítulo, as peças começam a se encaixar. E a traição não seria apenas emocional ou conjugal. Ela seria estratégica. Comecei a perceber a exclusão antes mesmo de entender o motivo. Convites que não chegavam. Reuniões marcadas em horários em que eu não podia. Conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Ele dizia que era impressão minha, que eu estava cansada, que precisava descansar mais.
Gaslighting não chega gritando. Ele se senta devagar. Se instala. Um dia, precisei acessar um relatório financeiro específico. Algo simples. Algo que eu sempre fiz. A senha não funcionou. Tentei de novo. Nada. Pensei que fosse erro. Até pedir ajuda. Ele demorou a responder. Quando respondeu, disse que tinha mudado o acesso por segurança. Disse que depois me explicava. Esse depois nunca veio. Passei a notar pequenas mudanças nos contratos, cláusulas novas, assinaturas que eu não lembrava de ter visto. Quando perguntei, ele se irritou. Disse que eu estava questionando demais, que parecia não confiar nele. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque confiança tinha sido tudo o que eu ofereci por anos. Foi nessa fase que conheci a amante, sem saber quem ela era. Ela apareceu como consultora externa, especialista em crescimento. Alguém com visão moderna, segundo ele. Bonita, confiante, sempre sorrindo. Ela me tratava bem, educada demais, como quem mede cada palavra. Nas primeiras reuniões, percebi algo estranho. Ela falava como se já conhecesse detalhes internos, decisões que ainda não tinham sido oficializadas, detalhes que eu só comentava em casa. Meu estômago apertou, mas eu ignorei, porque ignorar era uma habilidade antiga minha. Com o tempo, eles começaram a se alinhar demais. Opiniões iguais. Sugestões que sempre iam contra as minhas. E quando eu discordava, ele me cortava. Na frente dela. Na frente de outros. Dizia que eu estava sendo emocional. Que precisava pensar como empresária. Engraçado. Porque eu era empresária desde antes da empresa existir. Numa noite cheguei mais cedo em casa. Não avisei. Não fiz barulho. Ouvi risadas na cozinha. A voz dele. A voz dela. Não era um riso profissional. Era íntimo. Entrei. Eles se afastaram rápido demais. Ela pediu desculpas. Disse que estavam falando de trabalho. Ele confirmou. Com aquele tom calmo demais. Eu não confrontei. Não naquele momento. Mas comecei a observar. Passei a revisar documentos antigos. Contratos iniciais. Registros de investimento. Meu nome estava em tudo. Desde o primeiro papel. E foi aí que entendi o plano. Eles estavam tentando reestruturar a empresa, criar uma holding, transferir ativos, tudo de forma legal, tudo limpo. Desde que eu assinasse, comecei a receber documentos para aprovação, textos longos, cheios de termos técnicos. Ele dizia que era padrão, que eu sempre confiara nele. Por que agora não confiaria? Porque agora eu sabia que estava sendo empurrada para fora. Decidi não assinar. Disse que precisava revisar melhor. Ele mudou. Ficou frio, distante, impaciente. Passou a dizer que eu estava atrapalhando o crescimento, que eu tinha medo de arriscar, que a empresa precisava evoluir. E pela primeira vez, disse algo que nunca vou esquecer. Disse que talvez a empresa tivesse crescido apesar de mim. Não por minha causa. Aquilo foi um golpe baixo, calculado. Poucos dias depois, encontrei mensagens. Não precisei procurar muito. Conversas antigas, planos, brincadeiras íntimas. Eles falavam de mim como um obstáculo, como alguém previsível, fácil de manipular. Ela dizia que eu estava emocionalmente dependente, que bastava pressionar um pouco mais. Ele concordava. Sentei no chão do quarto naquela noite. O mesmo chão onde, anos antes, celebramos a abertura da empresa. Não chorei. Não gritei. Algo em mim se reorganizou, porque ali ficou claro. A traição não era só pessoal. Era estrutural. E diferente do que eles pensavam, eu não era fraca. Eu só tinha sido leal demais. Na próxima parte, eu começo a me mover em silêncio. E eles não percebem. Depois daquela noite, eu não confrontei ninguém. Não fiz escândalo. Não pedi explicações. Aprendi cedo que quem se mexe primeiro perde a vantagem. Passei a agir como sempre agi. Calma, presente, confiável. Enquanto isso, comecei a montar meu próprio mapa. Revisei cada contrato desde o início da empresa, cada e-mail antigo, cada transferência, cada assinatura. Descobri algo que eles ignoraram por arrogância. A empresa estava formalmente no meu nome, não porque eu quis assim, mas porque no começo ele tinha restrições de crédito, pendências antigas, nada grave, segundo ele. Então colocamos tudo no meu CPF. Depois a gente ajusta, ele disse. Nunca ajustamos. Legalmente, eu era a sócia majoritária. Na prática, a dona. Eles estavam tentando me convencer a abrir mão disso aos poucos.
Diluir minha participação, assinar sessões, criar estruturas onde eu seria só um nome decorativo. Tudo planejado, tudo pensado para que, quando eu percebesse, já fosse tarde. Procurei um advogado. Não contei a história emocional. Contei os fatos. Ele ouviu em silêncio. Depois disse algo que me deu um frio estranho. Disse que aquilo não era só traição. Era tentativa de fraude societária. Comecei a documentar tudo. Prints, áudios, e-mails. Passei a responder mensagens de forma neutra. Sempre por escrito. Sempre deixando rastros. Eles ficaram mais confiantes, porque eu parecia ter voltado ao normal. A amante passou a frequentar mais a empresa. Sentava na minha cadeira quando eu não estava. Dava ordens. Assinava coisas que não podia. Funcionários começaram a me olhar diferente. Alguns constrangidos, outros confusos. Um deles, mais antigo, me chamou num canto. Disse que estava estranho, que parecia que estavam preparando algo grande. Agradeci. Não disse mais nada. Em casa, o clima era insuportável. Ele já não disfarçava o desprezo. Falava comigo como se eu fosse um atraso. Dormíamos no mesmo quarto, mas em lados diferentes do mundo. Uma noite ele disse que talvez fosse melhor eu tirar um tempo. Viajar, descansar. Disse que cuidaria de tudo. Ali eu tive certeza. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Só com jurídico e contabilidade. Apresentei documentos, datas, mudanças não autorizadas. O silêncio na sala foi pesado. Expliquei que, a partir daquele momento, nenhuma decisão seria tomada sem minha aprovação formal. Expliquei que qualquer tentativa de transferência seria contestada. Eles entenderam rápido. A reação veio em casa. Ele explodiu. Gritou. Disse que eu estava sendo paranoica, que estava destruindo tudo o que construímos. Eu respondi calma. Disse que estava apenas protegendo o que era meu. Ele riu. Um riso debochado. Disse que eu não tinha coragem de ir até o fim, que eu precisava dele, que sem ele a empresa quebraria. Foi ali que eu vi quem ele realmente era, sem máscara, sem charme. Na semana seguinte, recebi uma notificação extrajudicial, assinada por um advogado, pedindo reconhecimento de gestão exclusiva dele. A amante aparecia como testemunha. Eles estavam tentando reescrever a história, me transformar em figurante. Respondi com outra notificação, muito mais detalhada, muito mais sólida. No dia em que ele percebeu que tinha perdido o controle, ele tentou negociar. Disse que ainda me amava. Disse que tudo tinha saído do controle. Disse que ela não significava nada. Eu ouvi, sem reagir. E pela primeira vez, senti algo diferente. Não dor, não raiva, lucidez. Porque eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado, mas o jogo já tinha virado. Depois da tentativa de negociação, eu parei de responder qualquer coisa fora do jurídico. Nada de conversa em casa. Nada de mensagens emocionais. Nada de explicações. Ele sentiu o golpe. Passou do tom conciliador para o agressivo em questão de dias. Começou a dizer que eu estava sendo ingrata, que sem ele eu nunca teria chegado ali, que eu devia tudo a ele. Era curioso ouvir isso, porque eu lembrava de cada madrugada, cada planilha feita à mão, cada ligação que eu atendia enquanto ele dormia. Mas eu não argumentava. Aprendi que quem quer controlar se alimenta da reação do outro. A amante também mudou de postura. Parou de fingir respeito. Passou a me provocar diretamente. Mandava e-mails copiando funcionários que não precisavam estar ali. Corrigia decisões minhas. Usava termos como alinhamento estratégico para me diminuir. Eu deixava tudo registrado. Um dia, ela me chamou para conversar. Sozinha, na sala de reuniões. Disse que não queria briga. Disse que era uma mulher moderna, que entendia meu apego emocional. Disse que eu precisava aceitar que a empresa tinha evoluído e que talvez fosse hora de eu dar um passo para trás. Ela falou isso olhando nos meus olhos, como se estivesse me fazendo um favor. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, falei algo sem rodeio. Disse que ela não tinha absolutamente nada ali, nem cargo, nem poder, nem direito. Disse que qualquer interferência dela seria tratada como o que era: uma invasão. Ela riu. Disse que eu estava blefando. Na semana seguinte, executei a primeira mudança real. Troquei o acesso bancário. Atualizei senhas. Centralizei assinaturas. Tudo dentro da lei. Tudo respaldado. O impacto foi imediato. Pagamentos travaram.
Autorizações caíram. Ele me ligou desesperado. Disse que eu estava colocando a empresa em risco, que funcionários poderiam ficar sem salário. Eu disse que nada disso aconteceria, desde que as coisas fossem feitas corretamente. Ele percebeu que não mandava mais. A reação veio em forma de chantagem emocional. Disse que falaria com meus pais, que contaria uma versão onde eu era instável, controladora, insegura. Ele conhecia meus pontos fracos. Ou achava que conhecia. Dessa vez não funcionou. Eu já tinha avisado minha família meses antes, sem detalhes, sem drama, só fatos. Quando ele tentou virar o jogo fora da empresa, encontrou resistência. Então partiu para o ataque final. Entrou com uma ação pedindo afastamento da minha gestão, alegando conflito de interesses, instabilidade emocional. Usou a traição como se fosse irrelevante, como se fosse apenas um detalhe pessoal. O processo foi pesado, exaustivo. Reviver tudo em documentos, mensagens, datas. Mas também foi libertador, porque pela primeira vez, a história não era contada por ele, era pelos registros. O juiz pediu perícia, análise contábil, histórico societário. Cada relatório desmontava a narrativa deles. A amante desapareceu quando percebeu que poderia ser chamada oficialmente. Parou de frequentar a empresa, parou de se expor. Ele ficou sozinho. Em uma das audiências, ele tentou me olhar, buscar algo. Talvez a antiga cumplicidade. Eu não desviei o olhar. Mas também não ofereci nada. Ali não havia mais casal. Só duas partes opostas. Meses depois, veio a decisão provisória. Eu permanecia como administradora. Ele seria afastado até o fim do processo. Quando li aquilo, não comemorei. Não sorri. Senti um cansaço profundo. Como quem termina uma maratona sem aplausos. Ele saiu da empresa em silêncio. Sem despedida. Sem discurso. Funcionários me procuraram depois. Disseram que sempre souberam. Que viam quem realmente segurava tudo. Eu agradeci. Mas não me apeguei. A empresa continuou, mais organizada, mais leve. E pela primeira vez desde o início, eu senti que estava trabalhando para mim. O processo ainda não tinha acabado. Mas eu já sabia. Mesmo que ele tentasse tudo até o fim, mesmo que doesse mais um pouco, eu não perderia. Porque aquela empresa nunca foi construída por um homem sozinho. Ela foi construída por alguém que ficou, quando ninguém via. E essa pessoa era eu. Depois do afastamento dele, o silêncio virou um campo minado. Nada explodia de imediato. Mas eu sabia que algo ainda vinha. Ele não era do tipo que aceitava perder, muito menos perder para mim. Nos primeiros dias, tentei voltar à rotina. Reuniões, decisões, problemas comuns de qualquer empresa. Mas havia um peso novo no ar, como se todo mundo estivesse esperando o próximo movimento. Não demorou. O advogado me ligou numa sexta-feira à tarde. Disse que havia uma nova petição, mais agressiva. Ele estava pedindo reconhecimento de esforço extraordinário. Uma tentativa desesperada de transformar presença em direito. De reescrever anos de omissão como liderança. Junto com isso, anexou depoimentos. Pessoas que eu mal lembrava. Ex-funcionários ressentidos. Conhecidos distantes. Todos repetindo a mesma narrativa. Que ele era o visionário. Que eu era apenas apoio. Ler aquilo foi estranho. Não doeu como antes. Foi como ouvir uma história mal contada sobre outra pessoa. Ainda assim, cansava. Enquanto isso, fora do processo, ele começou a aparecer. Não fisicamente, mas na minha vida. Amigos em comum mandavam mensagens confusas. Diziam que ele estava mal, que se sentia traído, que não entendia como tudo tinha chegado àquele ponto. Alguns tentavam me convencer a conversar. Outros sugeriam acordos, pelo bem de todos. Eu agradecia e não fazia nada. A terapeuta me disse algo que ficou. Que eu não precisava mais provar coerência para quem sempre viveu da minha dúvida. Eu guardei isso. A empresa começou a crescer de um jeito diferente. Sem gritos, sem improvisos heróicos. As decisões eram pensadas, documentadas, divididas. Pela primeira vez, eu não precisava consertar o caos de alguém. Foi quando ele tentou o golpe mais baixo. Entrou com um pedido de bloqueio de contas, alegando risco patrimonial, tentando me paralisar. O juiz negou em menos de 48 horas. Falta de provas. Quando recebi a notificação, eu ri. Um riso curto,
sem humor. Era o som de alguém que percebe que o outro está sem munição. A amante reapareceu uma última vez, não oficialmente, mas por trás. Descobri que ela tinha tentado contato com fornecedores, se apresentando como futura gestora, prometendo continuidade. Nada deu certo. Aos poucos, as portas se fecharam para eles. Não por vingança, mas por consequência. Gente que trabalha sério reconhece quem sustenta o processo, não quem só aparece no resultado. Meses depois, veio a audiência final. Ele chegou diferente, menor, sem o tom confiante. Quando falou, se perdeu. Misturou versões. Contradições simples. Eu falei pouco. Não precisei de discurso. Os documentos falaram por mim. A sentença saiu semanas depois. Reconhecimento integral da minha posição. Dissolução definitiva do vínculo societário. Indenização por tentativa de fraude. Quando terminei de ler, fiquei sentada por um tempo. Não chorei. Não comemorei. Senti algo que nunca tinha sentido antes. Paz sem alerta. Ele tentou contato uma última vez. Uma mensagem curta, dizendo que nunca quis machucar, que tudo tinha saído do controle. Eu apaguei sem responder. A empresa seguiu. Eu segui. Hoje, quando alguém fala do homem por trás do sucesso, eu não corrijo, não explico, não entro em disputa. Eu sei a verdade. E mais importante, pela primeira vez na vida, eu não preciso que ninguém reconheça isso para continuar em pé. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.